O mundo chegou num ponto de evolução criativa e tecnológica tal que não existe mais a justificativa que seja inteligente para nós vivermos à mercê das tragédias e da adversidade. O drama maior da sociedade atual se resume na falta de investimento em autoconhecimento. E uma vez sem autoconhecimento, não temos autorrealização. Eu sou Raquel Correa, sou terapeuta neurolinguista há mais de 30 anos e hoje eu quero falar com você sobre o nosso processo de autoconsciência. Como assim? Antes que eu diga, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like porque eu estarei semanalmente trazendo aqui conteúdos de valor inestimável para auxiliá-lo a chegar na sua autorrealização. E tem mais uma coisa, deixe o seu comentário, faça perguntas, tire suas dúvidas, eu terei o maior prazer em respondê-las, ok? Meus queridos, vamos considerar algumas coisas interessantíssimas. Não existe autoconhecimento sem autoconsciência. Se eu não tenho autoconsciência, consequentemente eu também não me conheço. Tá, mas o que é autoconsciência? Richard Barrett, ele é conhecido hoje como um dos mais influentes pensadores da atualidade. Ele desenvolveu uma pirâmide, um passo a passo para explicar os nossos níveis de autoconsciência. E por esses níveis de autoconsciência, uma vez que a gente vá percebendo cada um deles na nossa vida, vai nos levando às nossas realizações. Hoje eu quero falar sobre os 3 níveis de autoconsciência que são os mais básicos, os mais primitivos. Mas se eu já estiver inserido nesses 3 níveis, eu já tenho um bom caminho feito para atingir os meus objetivos e chegar na minha autorrealização. O primeiro, o mais básico, é o nível da consciência chamado sobrevivência. Nossa, mas eu já passei disso daí, gente. O sobrevivente é aquele que, sei lá, mora uma criança que nasce, mora no banco da praça, não tem onde morar, não tem o que comer, depende dos outros. Essa criança, ela na verdade, ela precisa realmente de sobrevivência. Não é só isso. Na verdade, a sobrevivência, ela tem 3 fatores. Ela tem o fator da sobrevivência física, a sobrevivência emocional e a sobrevivência financeira. Eu posso estar já livre, pronto, tudo certo com a minha sobrevivência física, mas isso não significa que emocionalmente eu segui ou eu cresci na mesma proporção. E também não significa que eu cresci na mesma proporção em termos financeiros. Então veja só uma coisa, a sobrevivência física é aquela, por exemplo, a criança nasce, o bebê nasce, ele chora quando ele está desconfortado, ele sorri quando aquele desconforto foi solucionado, foi resolvido. Então o que acontece? A sobrevivência são aquelas atitudes que nós temos para nos manter vivos, para lidarmos com o tempo, os perigos, a proteção. Então, por exemplo, se eu já cheguei nos meus 20, 30, 50 anos, não importa, eu já aprendi a sobreviver fisicamente. Eu já não me envolvo em situações que eu não deveria. Eu já cuido de mim para não passar por dificuldades desnecessárias. Eu tenho meu autocuidado, eu me alimento, eu cuido do meu corpo, eu tomo banho todos os dias, eu arranjei um emprego, eu consigo comer e beber e vestir e cuidar da minha família. Então é uma sobrevivência física que eu já
conseguir. Tá, mas isso não é o suficiente. Não, não é. Por que não é o suficiente? Porque além da sobrevivência física, eu também preciso ter a sobrevivência emocional. Nossa! E o que será que é a sobrevivência emocional? Sabe aquele dia que você levanta azedo ou azeda, irritada, mal-humorada? São as suas emoções dizendo que algo dentro de você não está legal, não está bem, precisa de atenção. Ah, não, eu levantei mal-humorado porque eu briguei com meu filho, ou porque eu briguei com meu marido, ou porque eu briguei com minha mãe, ou com meu pai, ou com meu patrão, ou porque eu queria ganhar mais e não ganho, ou porque eu tenho muito... Não importa. Toda emoção desconfortada tem a ver conosco. Aquilo que me desconforta, só me desconforta a partir da minha história pessoal e a partir da minha ignorância sobre mim. O que é a ignorância sobre mim? É eu não saber quem eu sou, é eu não ter autoconhecimento. Mas como eu vou ter autoconhecimento se o meu grau de consciência ainda é primitivo? Como eu vou ter autoconhecimento se eu ainda atribuo ao outro todas as minhas decepções e as minhas desgraças? Como eu vou ter autoconhecimento se eu nem imagino o que seja isso e também nem tenho interesse em aprender? Então veja, além de ser o grau sobrevivência, o degrau na pirâmide, o mais primitivo, ainda em mim ele é muito forte. E aí eu busco fazer curso disso, curso de autorrealização, curso de autoconhecimento, curso disso, curso daquilo, mas eu não abro mão do que eu penso, eu não abro mão do que eu faço, eu não abro mão de conhecer-me. Eu acho que eu já sei. Eu já tenho 30, 50 anos. Recentemente, um pai falando com o filho, filho, você deveria fazer assim, 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 assim. Eu falei assim, eu já sou um homem de 50 anos. Você não tem mais que ficar falando para mim o que eu tenho que fazer. Primitividade. Não há abertura para o aprendizado, não há abertura para o novo. Não há abertura. E uma pessoa assim pode chegar aos 80, aos 100 anos e ir embora dessa vida sem nunca ter sido realizado. Mas o que eu preciso para isso? Investir em mim. Então, autoconhecimento, ela faz parte da base da pirâmide. Da base da pirâmide. É primitivo. Não é um artigo que eu posso ler quando eu tiver 50, 80 anos e de repente aprender, achar interessante. Não, faz parte da base da pirâmide. É quando nós aprendemos a lidar com o estresse, é quando nós aprendemos a lidar com a ansiedade, com a tristeza, com as perdas, com a adversidade. Por isso que eu disse lá no início que não justifica mais eu ficar à mercê da tristeza, da ansiedade, da depressão, da adversidade, não justifica mais. Hoje nós temos conteúdos sólidos. A vida nos deu já muitos índices, muitos conteúdos sólidos para que eu cresça. Agora, para isso eu preciso querer crescer emocionalmente. Eu preciso querer. Tudo na nossa vida se resume em eu querer aprender. Então veja, aprender a lidar com as tragédias que estão à nossa volta mantém você num conhecimento de você, numa capacidade de gerir essas situações, de gerenciar suas emoções. E, consequentemente, isso vai lhe dando um pouco mais de segurança sobre você mesmo, tá? Não estamos falando do outro, é individual. Isso vai lhe dando mais segurança, vai capacitando você a dia operacionar de forma nova,
diferente para atingir os seus objetivos. E a terceira questão de sobrevivência é a sobrevivência financeira. É quando eu aprendo a gerenciar os meus recursos e viver com eles em harmonia. Ah, mas eu queria ganhar, sei lá, 30, 50 mil reais mês. Eu posso ganhar. Agora eu quero pagar o preço para chegar nesse nível? Eu estou disposto a abrir a minha cabeça? Eu estou disposto a aprender sobre esse universo de quem ganha os seus 50 mil? Eu estou disposto a trabalhar mais, a fazer mais? Eu estou disposto a estudar? O que eu estou disposto ou disposta a fazer para chegar onde eu quero? Porque eu posso chegar aonde eu quiser. Não existe limite para o ser humano, não existe. A pergunta é: até que ponto eu estou disposta ou disposto para chegar onde eu quero? Então veja, logo no primeiro degrau da pirâmide de Richard Barrett, a gente já vê que nós não saímos muito distante daí. Isso significa que o nosso grau de consciência ainda é limitado. Nossa, mas eu sou uma pessoa limitada? Ótimo que você se considere assim. Por quê? Porque se você considerar que você tem algum limite, você pode partir em busca de resolver esse limite. Agora, quando você considera que você sabe, a ignorância se instaura, se estabelece. E quando a ignorância se estabelece, é complicado. Eu não atinjo o que eu quero atingir, eu não chego onde eu quero chegar e a culpa sempre é do outro. Vamos lá. O segundo degrau da pirâmide de Barrett é o que nós chamamos de relacionamento. O primeiro é a sobrevivência. O segundo é relacionamento. Por que relacionamento? Olha, é uma coisa muito simples. Os relacionamentos nós só desejamos, e isso acontece desde criança, quando ela sai do reduto da casa e ela tem que enfrentar a escola, o amiguinho, pessoas que ela desconhece, professores, pais de outros amiguinhos, enfim. Então, os relacionamentos, na verdade, é quando nós sentimos o desejo de nos sentir inclusos na sociedade onde nós vivemos. Você já viu alguém que mora no meio do mato, completamente excluso da sociedade? Ah, eu conheço uma pessoa, ele mora ali sozinho, ele só vem para a cidade comprar as coisas para o dia a dia, ou para a semana, ou para o mês e volta para o mato. Não, ele não está excluso. Se ele está comprando coisas na sociedade, ele está se relacionando de alguma forma. Ele está se relacionando, ele deve ter dinheiro para comprar, ele deve ter lugares onde ele se relaciona, onde ele possa comprar, então ele não está excluso. Relacionamento fatalmente é a segunda parte da pirâmide, porque todos nós, em algum momento, precisamos nos relacionar. E nós precisamos nos relacionarmos não só para nos sentirmos inclusos, mas também para nos sentirmos seguros e estáveis. Aí você pensa assim, o que tem a ver relacionamento com segurança e estabilidade? Muito, muito. São nos relacionamentos que a gente aprende sobre nós. São nos relacionamentos que a gente ouve aquilo que nós não falamos para nós mesmos. São nos relacionamentos que nós moldamos o nosso comportamento. São nos nossos relacionamentos que nós temos a oportunidade de crescermos, de aprender mais. Agora, os relacionamentos, ela tem uma base. Quer ver só? Assim como a sobrevivência tem a base física, emocional e financeira, nos relacionamentos também existe uma base que não pode ser desconsiderada. Não, de forma alguma, eu posso entrar num relacionamento sem
essa base. O que é ou o que são? Confiança, respeito, comunicação e inteligência emocional. Desculpa. Confiança? Imagina, eu não confio em ninguém. Eu já tive tantas decepções na minha vida que hoje eu não confio em ninguém, mas eu não estou falando sobre confiar em alguém. Eu estou falando sobre o grau de confiança que você tem de você sobre você. Você confia em você como pessoa? Você confia em você como gestor do seu financeiro? Você confia em você em relação às suas emoções? Você confia em você sobre o seu comportamento? Ah, tenho dúvida. Base da pirâmide, segundo ponto, ainda também não foi estabelecido. Ah, mas não tem, ninguém confia assim, dessa forma. Claro que sim. Só que isso não vem de graça, isso não vem sem esforço. Isso é um aprendizado diário. E esse aprendizado, ele só acontece em meio à adversidade, ou o desconforto, ou a tragédia. Conhece aquele ditado? O brasileiro só fecha a casa depois que o ladrão entra. Não é só o brasileiro, tá? O ser humano é assim. Ele só se desperta quando algo o desconforta. Hoje nós temos uma gama assim imensa de pessoas na sociedade moderna, em todos os lugares do mundo, que ainda não aprenderam a fechar a casa. Ainda ficam esperando o ladrão entrar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você: você confia em você ao ponto de saber se conduzir na sociedade, para se relacionar e ter então o seu apoio, a sua inclusão, a sua segurança e a sua estabilidade? Segundo ponto, respeito. Ah, mas eu respeito as pessoas, eu tenho maior respeito, por isso eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de respeito, autorrespeito. Você respeita quem você respeita os seus limites, você respeita o que você pensa, você respeita o seu comportamento, ou você nem parou para pensar nisso? Que respeito é eu ter respeito comigo, é eu parar de dizer sim quando aqui dentro de mim eu quero dizer não. É eu parar de falar que eu vou fazer sempre fundamentado no que o outro espera que eu faça. É eu olhar para mim e descobrir o que de fato me encanta na vida, o que de fato eu desejo viver, o que de fato é o lugar onde eu quero chegar. O que de fato é que acontece dentro de mim? Isso é respeito por si mesmo. E, além de respeito, eu preciso ter uma comunicação. Conhece aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu sou muito ruim de comunicação. Eu falo, as pessoas não entendem, ou então entendem coisas erradas. Ótimo! Lugar para aprender. Você tem dentro de você um lugar, um espaço onde o aprendizado cabe. Onde o desenvolvimento sobre você mesmo cabe. Onde a necessidade está mostrando que cabe. Você tem esse espaço, aproveite ele. Mas como? Aprenda sobre si e aprenda não simplesmente falar o que dá na cabeça. Falar o que eu penso. Vou falar o que eu penso. Não, fale com propriedade. Desenvolva uma conversa compreensível a você e ao outro. O que é uma conversa compreensível? É aquela conversa que a narrativa, por si só, já auxilia o outro, já dá para o outro a compreensão de você mesmo e do que você está querendo.
Então veja, para eu ter relacionamentos saudáveis, eu não posso pensar só na minha mulher, no meu marido, no meu filho, nos meus pais. Eu tenho uma sociedade de 8 bilhões de pessoas com as quais eu preciso me relacionar. E como que eu estou fazendo isso? E o quarto passo, inteligência emocional. Gente, esse tema, ele é muito amplo, mas simplificando o mais possível para que caiba dentro do nosso projeto aqui hoje, a inteligência emocional é eu reconhecer as minhas emoções, é eu saber o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Ah, mas isso é fácil. Não! Essa é uma das coisas mais difíceis que eu tenho visto ao longo dos meus 30 anos como terapeuta. As pessoas veem o que o outro fez, o que o outro falou e o que o outro estava pensando, mas elas não olham para elas. Ah, mas o que ela falou me magoou. Ótimo! Aí eu fico processando o que a pessoa falou, ao invés de eu processar como eu me sinto. Inteligência emocional é eu dar atenção em como eu me sinto e parar com essa narrativa de que eu sinto porque o outro não. Eu sinto porque aquilo ali é um vazio, é algo dentro de mim que precisa ser preenchido inteligentemente. As minhas emoções precisam ser identificadas. Eu preciso saber o que eu sinto, por que eu sinto o que sinto e o que eu vou fazer com isto que eu sinto. Aí sim eu estou trabalhando com inteligência sobre mim. Então veja só uma coisa. Nós falamos muito, ai gente, mas eu luto, não consigo, ai eu gostaria tanto disso, eu gostaria tanto... Gente, é um processo. É um processo. Para quem tem filhos, ele sabe que a criança de 1, 2, de 5, 10 anos, ela quer ser adulta. E é assim na nossa vida. Eu quero aprender mais sobre mim. Eu quero saber mais como chegar onde eu quero ir. Eu quero aprender esse caminho e ir em busca disso. Não desistir disso. Só assim eu vou sair dessa base primitiva da pirâmide, que é sobrevivência, relacionamentos, e eu vou te dar agora a terceira base da pirâmide, que são os 3 pontos principais, que sem eles eu não construo nada. Sem eles eu fico patinando no mesmo lugar. Sem eles eu consigo e volto para o lugar de onde eu saí. E vou de novo e volto. Então eu fico, do vale ao topo, do vale ao topo. Eu nunca me estabeleço, nunca me realizo. Terceiro ponto dessa pirâmide: autoestima. Eu não tenho autoestima. Olha, se deixar eu fico sem tomar banho 10 dias. Isso não tem nada a ver com autoestima. Também, mas não nesse sentido aqui. A autoestima é o conhecimento do meu poder pessoal, é o conhecimento, é a estrutura psicológica que eu adquiro ao longo dos meus anos. Tenha eu 15, 20, 30 anos. Gente, é muito interessante. Eu atendo pessoas no limite de idade de 15 anos a 75 anos. Eu tenho nessa escala, nessa proporção de idade, cronológica, vários clientes. Para eu atender uma menina ou um menino de 15 anos e um senhor ou uma senhora de 75 anos, eu tenho que ter, no mínimo, uma consciência de que cada um tem uma geração diferente do outro. E essa geração diferente faz muita diferença no que eu vou construir. Então, se você tem os seus 50, 60, 70 anos de idade, a sua geração
É uma geração lá atrás que estava fortalecida dentro de um sistema que já nem existe mais. Se você tem 60 anos, você teve a sua adolescência, a sua infância, não existia celular, não existia CD, não existia internet, não existia nada disso. E aí você quer que o seu filho, a sua filha, que se você tem 60, seu filho deve ter uns 40, vamos pensar assim, entenda as situações da vida atual na proporção consciencial da sua. É impossível, porque ele tem um arsenal de outras alternativas que ele pode usar para o crescimento dele mesmo. Mas, voltando, a autoestima é o conhecimento do meu poder pessoal e a minha estrutura psicológica muito bem estabelecida. Autoestima. Para nós conhecermos e desenvolvermos a nossa autoestima, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós, cuja resposta está dentro de nós, não está na sociedade, nos filmes, na boca de outras pessoas, está dentro de nós, a partir das nossas vivências, da nossa história pessoal. E eu quero deixar para você aqui algumas perguntas. Você se valoriza? Você dá valor a você? Você reconhece as suas qualidades? Todos nós temos. Não olhe para o outro se comparando ao outro. Olhe para você, somente para você. Quais são as suas qualidades? Qual é o valor que você dá para você mesmo? Você conhece suas habilidades, as suas competências, aquilo que você é bom em fazer? Você tem objetivos claros na vida e você busca alcançá-los constantemente sem desistir? E você se cerca de pessoas positivas, motivadas, alegres, comprometidas com a vida? Faça essas perguntas e aguarde dentro de você as respostas que se seguirão a elas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Ative o sininho, inscreva-se no canal. Faça seus comentários, faça suas perguntas e juntos construiremos uma vida que vale a pena ser vivida. Com alegria, com autorrealização. Bora lá aprender comigo?